Olá, amigos. À medida que vemos tragédias, desgostos, guerras, desastres e muito mais acontecendo em todo o mundo, você já se perguntou se algum dia haverá um fim para o pecado, o sofrimento e a tristeza? A resposta é um glorioso sim. Um dia, tudo isso vai chegar ao fim para sempre. Mas você pode se perguntar, como isso vai acontecer? Como sabemos pelas Escrituras, Cristo virá novamente a esta terra para levar seus filhos para o céu. Após a segunda vinda, haverá um período de 1000 anos chamado o milênio, no qual todos os crentes vão viver no céu até que Satanás e o pecado sejam destruídos para sempre e a terra seja renovada novamente. Nossa crença fundamental adventista do sétimo dia, número 27, explica assim: o milênio é o reinado de 1000 anos de Cristo com os seus santos no céu, entre a primeira e a segunda ressurreições. Durante esse tempo serão julgados os ímpios mortos. A terra estará completamente desolada, sem habitantes humanos com vida, mas ocupada por Satanás e seus anjos. No fim desse período, Cristo com seus santos e a cidade santa descerão do céu à terra. Os ímpios mortos serão então ressuscitados, e com Satanás e seus anjos cercarão a cidade, mas fogo de Deus os consumirá e purificará a terra. O universo ficará assim eternamente livre do pecado e dos pecadores. O livro de Apocalipse nos dá uma descrição clara de como esse período de 1000 anos vai se desenrolar. Então, vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Este período de 1000 anos ocorre entre a primeira e a segunda ressurreição, a ressurreição dos justos e a ressurreição dos ímpios. Começa com Satanás sendo trancado em um abismo, junto com todos os anjos que escolheram segui-lo. Então, onde está este abismo onde Satanás deve ser trancado para que ele não engane mais as nações? Embora a Bíblia não o declare especificamente, podemos inferir que esse abismo se refere à terra após a ressurreição dos santos. Todos os justos já foram levados ao céu para viver com Cristo, e os ímpios ainda estão dormindo em seus túmulos. Não há ninguém na terra para Satanás enganar. O planeta inteiro está vazio, em ruínas, sem um único ser humano. Os crentes reinarão com Cristo por 1000 anos, passando o milênio nas alegrias e maravilhas do céu. O que reinar com Cristo quer dizer? 1 Coríntios 6, de 2 a 3, oferece esta visão. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Durante o milênio, teremos permissão para examinar os registros que Deus tem mantido desde o início da Terra. Você pode ler mais sobre isso em Apocalipse capítulo 20, versículo 12. Deus vai ler os registros e julgar o caso de cada pessoa que já viveu. E poderemos revisar esses registros. Saberemos, sem sombra de dúvidas, que Deus realmente é um juiz bom e justo. E o que Satanás e seus anjos farão durante os 1000 anos? A Bíblia nos diz que eles ficarão presos na terra sem ninguém para enganar. Mas a questão ainda permanece: como o pecado vai terminar? A palavra de Deus nos assegura que o pecado um dia será destruído e a terra será restaurada novamente, assim como foi no jardim do Éden. O livro de Apocalipse nos diz exatamente como isso vai acontecer. Lemos no capítulo 20, versículos 7 a 10.
Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Quando Deus retorna à terra para purificá-la, ele começa com a segunda ressurreição, a ressurreição dos ímpios. É quando todos aqueles que se rebelaram contra Deus, que se recusaram a aceitar a Jesus e ficaram ao lado de Satanás, serão trazidos de volta à vida para serem julgados. Quando Satanás vê todas essas pessoas, ele tenta um engano final. Ele exorta todos os ímpios a se virarem e atacarem a cidade santa, alegando que podem conquistá-la e tomá-la como sua. Satanás e seu exército marcham para a cidade santa e se preparam para atacar, mas sua rebelião dura pouco. Fogo cai do céu e os consome, deixando nada além de cinzas. Satanás e seus seguidores são totalmente destruídos. Aqueles que escolheram o lado do pecado e da rebelião vão ser consumidos em um instante. Satanás, porém, o responsável por todo este engano, será lançado no fogo de lago e enxofre. Apocalipse diz que Satanás vai queimar para todo sempre. Isso, no entanto, não significa que Satanás passará toda a eternidade queimando em tormento. Satanás não é imortal, nem Deus o deixaria em estado de tortura constante por toda a eternidade. As Escrituras dizem que somente os justos terão a vida eterna. No entanto, a punição de Satanás será para sempre, no sentido de que será permanente. Uma vez que Satanás é destruído, nada em toda a criação pode trazê-lo de volta. E com a morte final de Satanás, o mal também acaba, liberando o domínio que uma vez teve em nosso mundo. É isso que as Escrituras querem dizer quando falam da segunda morte, uma destruição permanente da qual não pode haver ressurreição. Aqueles que experimentarem a segunda morte nunca mais existirão, incluindo Satanás. Se você quiser saber mais sobre o milênio e o fim do pecado, eu convido você a visitar o site adv.st/crencas. João, o revelador, descreve o que acontece depois que Satanás é destruído. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Esta pode ser a passagem mais bonita de toda a Escritura. Ela contém a promessa final de Jesus, de que um dia ele voltará e fará com que tudo seja perfeito novamente. Todas as feridas serão curadas, todas as perdas serão restauradas. Seremos seu povo, como sempre fomos destinados a ser, vivendo em alegria e paz com ele por toda a eternidade. Que dia glorioso será esse! Ao considerarmos as coisas maravilhosas que Deus tem reservado para nós, convido você a orar comigo agora mesmo.
Pai nosso que estás nos céus, obrigado por revelares para nós, no livro do Apocalipse e em outras partes, o plano maravilhoso que criaste para restaurar esta terra, onde haverá completa harmonia e paz, graças ao sangue de Cristo Jesus e ao poder de Deus. Obrigado pelo privilégio que teremos de viver contigo por toda a eternidade, sem nunca mais temer as tentações e as crueldades de Satanás. Obrigado pela promessa de destruir o pecado para sempre. Agora, confiamos nossas vidas em tuas mãos, pelo poderoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Lord and Savior Jesus Christ. Amen.